ensinando tudo que Jesus mandou. E eu só vou poder ensinar tudo que Jesus mandou se eu sou obediente, se eu for obediente a Ele, né? E o apóstolo Paulo, ele diz: seja meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então, o discipulado, ele começa em sendo discípulo. Então, inclusive, esse tem sido a abordagem, né, que o nosso pastor tem trazido, que é a primeira parte do discipulado, né? E a outra parte é você fazer discípulo, é você ensinar, né? Aquilo que você aprendeu com o método, aquilo que você praticou, e você ajudar o pessoal que está chegando nessa caminhada, né? Então, o nosso objetivo, né, em relação à nossa palavra de hoje, né, quando está compartilhando com os irmãos, o foco é esse, né, de a gente tentar acrescentar, né, alguma ferramenta, né, que possa ajudar a gente a cuidar dos nossos amados que estão se convertendo, né. Esse sempre foi o grande desafio nosso e é sobre isso que a gente vai falar. E a gente vai fazer baseado no livrinho do pastor Gilson do Sétimo Ato, né? Então ele escreveu um livrinho, esse livrinho Ana comprou, e ele estava lá em casa, deu uma lidinha, e disse: rapaz, que livrinho legal. E aí deu vontade de compartilhar com os nossos irmãos, tá certo? Então, a gente já citou, né, os dois versículos básicos, né, que é a grande comissão, Mateus 28, 19, 20, que todos nós conhecemos, né? Portanto, indo, fazendo discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí, o pastor Gilson, ele elencou 12 passos, né? Imitando a Jesus, no método de Jesus, né, que a gente deve aplicar com as pessoas que a gente está discipulando. Então é sobre isso que a gente vai estar conversando com os irmãos. A grande comissão, né? Indo, fazendo discípulo, todas as nações, batizando, levando, né, a ser batizado, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor mandou, e que estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? Então, a grande comissão, que é evangelizar e fazer discípulo, é algo revigorador, né? Porque algo que Jesus nos mandou fazer, e quando a gente faz, a gente sente a presença de Jesus, né? Amém. Com a gente, enquanto a gente está realizando a missão. Então, para fazer discípulo, a gente precisa ser discípulo, né? Eu sou um discípulo, então eu faço discípulos, né? Então, discipulado é isso, né? É eu ser discípulo e eu fazer discípulos. Discípulo, né? Aparece 369 vezes na Bíblia. Aparece muitas vezes porque é importante, né? E a palavra no grego, né, que corresponde ao discípulo, mathetes, se dizer assim, quer dizer discípulo e aluno. E no dicionário, né, online da língua portuguesa, discípulo é aquele que recebe disciplina ou instrução de outra pessoa, né? Aquele que recebe disciplina e instrução. Eu sou muito objetivo assim, né, em relação a falar, porque eu falo pouco. Primeiro que eu estou em público, eu falo assim. Então, mas depois, se a gente for breve, né, não tem problema, depois os irmãos poderão conversar comigo, conversar com sem bater, acrescentar alguma coisa, certo? Então, o discípulo ele tem responsabilidades, né? A responsabilidade de servir, de cooperar,
Então, todos nós somos chamados para sermos discipulados e sermos discipuladores, né? Então, dentro desse foco, né, de trabalhar com o novo convertido, o objetivo do discipulado, né, é uma coisa que às vezes a gente começa, né, fazendo discipulado, visitando o novo convertido, de uma forma informal, mas Jesus, ele fazia, quando ele discipulou os discípulos, ele tinha objetivos bem definidos e ele tinha objetivos a alcançar com o seu discípulo, né? E assim também nós, quando nós temos alguém, né, que a gente vai discipular, a gente precisa saber, né, onde o discípulo está, onde qual o alvo, né, que se espera que ele chegue e de que maneira vai se trabalhar para se alcançar esse alvo, né? Então, assim, dentro dessa visão, né, do pastor Gilson, né, que também dá essa orientação, né, que a gente deve fazer um discipulado com um objetivo, né, e para isso a gente precisa ter objetivos em relação ao discípulo. E para isso, né, é preciso compreender, né, a pessoa que a gente vai discipular, né? E para compreender, a gente precisa saber ouvir, identificar e entender as necessidades reais, as necessidades espirituais, as necessidades emocionais, as necessidades sociais e as necessidades físicas, né? Toda pessoa que está trabalhando, ela tem um monte de problemas, então tem problemas psicológicos, tem traumas, tem problemas de sobrevivência, tem problemas de saúde, tem uma série de problemas. A gente precisa conhecer a realidade da pessoa, né, ouvindo, para poder a gente então poder ajudar melhor, né? Oi? Nem consegui anotar. Deixa eu voltar aqui. Mas qualquer coisa, depois se você quiser, a gente bota lá no plano dos áudios, viu? Mas certo. Eu vou seguir bem rápido, de repente o irmão Leão interagir, tá certo? Então, a gente vai ver então esses 12 passos, né, que foram sugeridos aqui pelo pastor Gilson. O primeiro passo é amar, né? Jesus amou. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Jesus amou profundamente os seus discípulos, né? E amar é dar, né? E aqui tem uma frase do louvor recente de Azato Borba, uma frase muito interessante. É possível dar sem amar, mas é impossível amar sem dar, né? E dar o quê, né? Dar aquilo que é necessário, né? Dar amor, dar tempo, dar atenção, dar perdão, dar compreensão, suprir as necessidades, né? E aí não existe discipulado sem haver um amor, né, para com o discipulando, né? Não funciona, não dá resultado. E a natureza do amor, né, é dar, é agir, é sentir, é reagir como Jesus. E o apóstolo Paulo, né, em 1 Coríntios 13, ele dá aqui, né, os princípios, né, os pontos que a gente
são muito necessários na nossa relação de comunhão, né? Comunhão com o nosso discipulando. Esses pontos, eles são necessários, né? Ser benigno, né? Fazer o bem, querer ver o crescimento dele, né? Não ser invejoso, desejar que ele cresça, né? Cresça. Não ser leviano, né? Ser leviano é falar uma coisa sem pensar, né? É uma coisa que a gente às vezes erra muito. Tiago fala que aquele que não tropeça na língua é perfeito. E para mim esse é meu maior desafio. Eu tenho trabalhado, eu quero que Deus trabalhe muito mais. E às vezes, quando a gente está discipulando, a gente vai ouvir a pessoa, né, que a gente está trabalhando, falar, desabafar, né, e a gente às vezes tem uma tendência natural, né, porque nós temos conceitos, temos preconceitos, né, e dá uma resposta imediata, né, e às vezes a gente pode dar uma resposta imediata e a gente pode refletir. Então não foi a melhor resposta que eu dei. Então quando a gente fala sem pensar, né? Então o amor ele fala, ele pensa naquilo que vai falar e nas consequências que vai falar, né? Então não ser leviano. O amor é sofredor, né? O relacionamento é de sofrimento, né? Todo relacionamento. Por quê? Porque você vai encontrar situações, realidades que vai confrontar com a sua, né? Você vai esperar resultados que às vezes não vai vir de imediato. E a gente vai sofrer com uma pessoa que está sofrendo as dificuldades do crescimento e as dificuldades do relacionamento que vai surgir, surgir naturalmente as dificuldades. Paciência, né? Paciência, longanimidade. Isso acontece do trabalho discipulado, né? A gente precisa também ter paciência, não se irritar, né? Não suspeitar mal, né? Tem várias formas de tradução. O amor tudo crê, né? Que é acreditar no que o Espírito Santo faz na pessoa que a gente está trabalhando, né? Às vezes a gente não está vendo o resultado, mas Deus trabalha com o invisível, né? Hebreus, né, diz que pela fé nós entendemos que, não sei se é Hebreus ou se é Pedro, então agora me falhou. Entendemos que as coisas que existem vieram a existir a partir das que não são as visíveis e vieram a partir das que são invisíveis, né? E aí a gente tem que crer que Deus trabalha, mesmo quando a gente está vendo tudo ao contrário, tudo errado, Deus está trabalhando. O amor acredita. E aí essa nossa fé, né, naquilo que vai acontecer, né, na vida da pessoa, vai levar essa pessoa a crer também que é possível. Se ele olha para mim e não vê que eu acredito na transformação dele, ele também não vai acreditar. Então, eu preciso então crer, né, naquilo que Deus faz. E sempre olhar de forma positiva, né? Até o que for negativo, tentar entender de forma positiva e trabalhando, pedindo direção do Espírito Santo. Verdade também é fundamental no relacionamento, né? A gente tem que dizer o que precisa ser dito. Só que não pode ser dito de forma leviana, né? A gente precisa então estar em oração. Se tem que dizer alguma coisa diferente, difícil de se compreender, tem que ser em oração, né? E Deus vai estar orientando. Mas tem que ver verdade, tem que falar a verdade, né? Não tem como discipular sem falar a verdade, no sentido de correção, no sentido de palavra de Deus, daquilo que precisa ser ensinado, como Jesus mesmo falou, com todas as coisas que ele mandou, né? A questão também da humildade também, né? Ele está discipulando, mas a gente não está numa posição de superioridade,
né? A gente vai ensinar com cuidado, como Jesus ensinava também, a questão da decência, né? Decência, brincadeiras, né? Chacota, sensualidade, essas coisas todas tem que ter cuidado, né? Então, quando tem uma irmã que vai ministrar, né? Normalmente na nossa igreja, o homem ministra para os homens e as mulheres para as mulheres. Mas mesmo assim, né? A gente tem essa postura, né? Das brincadeiras, tal, tem que ser brincadeiras decentes. Porque o amor, ele é decente, né? Ele não é indecente. E também não busca os seus interesses, mas busca o interesse e o crescimento do outro. Então, primeiro ponto, Jesus amou, né? Então é necessário haver amor para discipular. Segundo passo, Jesus orou. Discipular é uma batalha espiritual, né? A pessoa está precisando de libertação. E a gente tem alguns, né, evangelizandos, né, que a gente ainda não pode chamar de discípulos, porque eles ainda não foram libertos, né? Mas se eles querem ouvir a palavra, então a gente vai ensinar a palavra e essa palavra vai libertar. E é uma batalha espiritual, né? E Jesus aqui, ele falou, né, o apóstolo Pedro, que o diabo tinha pedido ele para provar. O diabo pediu, Satanás pediu para provar você, não é? Situação. Ele tinha que passar por aquela provação. E a gente sabe que quando a gente está levando alguém a Cristo, né, ensinando alguém a crescer no Senhor, esse alguém está cheio de traumas emocionais, de fortalezas, né? E aí vai haver uma resistência, né? O diabo vai tentar prejudicar essa pessoa, vai tentar afastar essa pessoa da gente e vai tentar destruir a vida dela. Então a gente precisa estar lembrando de orar, né? E nós precisamos orar e jejuar, né? Jesus orava e Jesus jejuava também. E eu particularmente, né, tenho dificuldade um pouco nessa questão do jejum por causa do meu estômago. Mas se eu discipulo, eu jejuo, eu oro, não tem como, tem que orar. Por quê? Porque é necessário também poder do Espírito, né? Porque a gente vai estar ensinando e aí vamos ensinar aquilo que está na cabeça da gente, para que o Espírito Santo vai mandar. E devemos orar também para dar exemplo, porque o discípulo precisa também aprender a orar, porque sem a oração ele não vai crescer, né? E aí eu só vou poder ensinar a ele sobre oração se eu orar. Terceiro passo, amar e dedicar-se ao estudo da palavra. Esse texto é o texto de Jesus no deserto, né? Quando Jesus foi tentado pelo diabo, que Jesus citou a palavra, né? Ele enfrentou Satanás com a utilização da palavra. E a gente precisa também memorizar a palavra, né? E usar a palavra como Jesus usou nesses momentos de batalha. Mas o conhecimento da palavra, né, é fundamental para quem vai ensinar, para poder então o discípulo então aprender, né? Se eu não tenho bom conhecimento bíblico, eu não vou poder ensinar todas as coisas que Jesus mandou. Então, eu devo ler, estudar e viver as Escrituras, né? Devemos ensinar a guardar todas as coisas que Jesus mandou. Devemos memorizar as Escrituras e declarar nos momentos de batalha, como Jesus fez. Amém.
O pastor Gilson, então, ele sugere esse método, que é um método simples de hermenêutica e exegese, que é compreender, interpretar e aplicar. É fundamental que o discipulador tenha o hábito diário de ler e estudar a Bíblia. Os discipuladores e os discípulos deverão ter encontros regulares para estudar a Bíblia com propósito. É muito importante a leitura de A2 e o estudo dos livros da Bíblia, começando pelos Evangelhos. É importante estimular o discípulo à leitura e ao estudo bíblico. É bom ter material de apoio, criatividade, né? E, na verdade, esses itens aqui que eu coloquei inclinado, são grifos meus, né? Eu apresentei esses outros materiais, são sugestões do pastor Gilson. Então, aí nós temos alguns que têm dificuldade de ler, né? Que está discipulando, né? Mas a gente vai ler para eles, quando eles tiverem no seu momento devocional, eles poderão utilizar alguns recursos de tecnologia, né? A gente precisa também incentivar eles a utilizarem, né? Eu estou passando rápido, daqui a pouco estou terminando. Vocês querem comentar alguma coisa? Então, ele sugere, né, que a gente sente com a pessoa, né? E leia os livros de João, os livros de Mateus, os livros de Marcos, e vai fazer uma exegese, né, explicando versículo por versículo, e usar algumas ferramentazinhas de auxílio e mostrar para ele que existem essas ferramentas de auxílio, já criar uma cultura de estudar a Bíblia. A gente sabe que existe cada um, né, com um perfil diferente, então, mas a maioria do povo brasileiro sabe ler, né? Tem preguiça de ler, né? É cultural. Nós somos assim, nós brasileiros, né? Precisamos melhorar esse aspecto de leitura, e a gente vai encontrar pessoas que vão ter dificuldades também de ler, mas não sabem ler, né? Então não tem o hábito. Então essas pessoas a gente pode ajudar a ler, dar algumas ferramentas para elas. E já vamos encontrar algumas que geralmente não sabem ler, né? E já é uma outra situação. Quarto passo é conhecer o seu discípulo, né? Jesus conhecia bem os seus discípulos. Quando iniciamos o discipulado, devemos considerar que ouvir é muito importante, né? Alguns têm necessidade de desabafar e falam naturalmente de seus problemas. Outros são muito machucados, né? E não têm facilidade de abrir o coração, né? A forma como ouvimos e reagimos poderá inibir a conversa, né? Às vezes não é bom dar uma resposta imediata a uma confissão, a um desabafo. Então, se a gente já tem dificuldade, né, de abrir o coração, e quando a gente abre, a gente às vezes frustra, né, a expectativa daquela pessoa que está discipulando a gente. Então, o natural é essa pessoa já dizer: não, está errado, assim, é desse jeito. Mas aí a pessoa vai inibir, né, vai se fechar. Então, às vezes você ouvir naquele dia, deixar a pessoa falar, depois em outro momento, né, orientar em relação àquilo que precisa, né? Teve água aqui, estou desidratado. Então, nós estávamos no passo anterior, né, que é conhecer o discípulo. Agora, quinto passo, Jesus escolheu os seus discípulos, né? O texto diz que Jesus passou o tempo orando, depois escolheu os 12. E a gente também deve escolher, né, o discípulo, né? Porque às vezes a gente pensa que está ajudando e não está. Então é uma coisa que a gente precisa fazer também aqui na nossa igreja. A gente, naturalmente a gente faz assim, né? Quem vai ficar com fulano? Aí a gente
começa, né? Começa, mas às vezes, né, existem contextos, né, que a pessoa X não está adequada à pessoa Y. A questão do ser homem e ser mulher, né, no contexto. E pode existir outros contextos também, né? Então o pastor sugere, né, que a gente ore, porque a gente pode não ajudar e também até ser atrapalhado, né? Dependendo de com quem a gente esteja se relacionando, porque o discipulado é um relacionamento de intimidade, né? E aí é necessário então que seja dirigido por Deus, né? Que Deus que na escolha de quem a gente vai discipular. Sexto passo, Jesus conviveu com seus discípulos, né? Jesus conviveu dia a dia com seus discípulos, comia, dormia, caminhava. Jesus participava das atividades religiosas e sociais, casamentos, jantares, festas judaicas. Discipulado se faz doando tempo. O ideal é que o discipulador tenha mais de um contato pessoal por semana, além dos cultos. Priorizando o contato presencial, devemos também utilizar o contato telefônico mais vídeo. Então, é necessário que a gente mantenha contato com a pessoa que a gente está discipulando, né? Interessante que nesse livrinho o pastor sugere que seja 3 vezes na semana com a mesma pessoa, presencialmente. E na vida que a gente leva, a gente não consegue fazer isso, né? E a gente precisa priorizar isso, né? A gente precisa priorizar, certo? A gente precisa estar, né? Não necessariamente passar o dia todo, né, com uma pessoa, né? Mas a gente precisa reservar um tempo para com frequência estar em contato com a pessoa que a gente está discipulando, né? Aqui na nossa igreja, né, nós estamos trabalhando com alguns rapazes, né, que tem muito chão, né, para que eles possam se firmar no Evangelho. E a gente sabe que, como eles têm problema de dependência química, né, a presença ainda é mais necessária, presença constante. E como a gente tem essa dificuldade, então uma coisa muito importante é a gente tentar, né, se organizar para dar assistência, né, a essas pessoas, né, para que essas pessoas tenham mais contato conosco durante a semana. Não tenha somente um contato, né, mas vários contatos durante a semana. Então, eu estou sugerindo aqui, como dentro da nossa realidade, a gente tentar ter mais um contato durante a semana, né? Mais de um contato. Tentar manter esse contato e fazer ligação também telefônica, né? Fazer chamada de vídeo. Sétimo passo. Jesus se consagrou e consagrou os seus discípulos. Então, discipulado é praticado, né, com o objetivo de levar a santificação. Então, eu me santifico e eu trabalho para que a pessoa se santifique, né? Jesus orou também, né? Jesus disse: olha, eu santifico a mim mesmo para que também eles sejam santificados na verdade. Então, a gente tem essa motivação, né, de ser santo, para ajudar as pessoas a serem santas. E ensinar eles também que eles, se santificando, eles vão poder abençoar a família deles, né? Porque tudo que Deus faz, Ele faz através do Espírito Santo, né? Jesus ensinou com simplicidade, né? Jesus é o mestre por excelência, falava de modo simples a pessoa simples. Simplicidade no ensino não quer dizer que não seja estudado.
Assim como a gente deve estudar, né, a gente também deve estimular o discípulo a estudar. E aqui ele sugere, né, algumas coisas. O método, né, que é conhecer, entender, interpretar e aplicar, né? E ele sugere aqui você mostrar para o discipulando que existe concordância bíblica, né? Ele pode encontrar esse tema na Bíblia em outros lugares. Dicionário bíblico, mapa bíblico, tudo isso ajuda, né? Se a gente puder ter isso impresso é bom. Se não, nós temos algumas ferramentas. Hoje temos aplicativos que têm alguns recursos também, como concordância bíblica, né? Com dicionário bíblico. Então, mostrar para ele que ele pode pesquisar, né? Estimular ele a pesquisar, a estudar. Aqui eu coloquei algumas coisas, né? Esses dois pontos são grifos meus. Usar a Bíblia, aliás, usar a Bíblia em ilustrações. Eu também sugeriu isso, né? Bíblia numa versão clássica, Bíblia numa versão simples, né? Para ele se familiarizar com os textos bíblicos, ler, né, os textos e ter pelo menos mais de uma Bíblia, né? Que tiver, quando estiver lendo com uma pessoa. E aqui eu coloquei sugestão, né? Ouvir, né, leituras programadas, né? Às vezes a gente coloca o celular lá para ouvir, né, textos bíblicos. E aí fica escutando, aí só que fica no automático. Entra um texto do Velho Testamento, aí depois vai para o Novo, e aí às vezes fica até difícil de você entender, você perde um pouco da meada. A gente pode estimular, né, aquelas pessoas que não sabem ler a usar o aplicativo e tentar ver se a gente consegue dar para eles algumas partes das escrituras que precisa ler dentro daquela sequência dos livros que estão sendo estudados, né? Estimular eles a utilizar os aplicativos. Então, esse método que ele fala, né, é o método CIA, conhecer, interpretar e aplicar, estudando página por página dos evangelhos, a partir dos evangelhos, praticando exegese e hermenêutica simples, contextualizando e relacionando com toda a Bíblia. Então, a gente precisa de material para discipulado? Sim, a igreja tem material. Esse material tem o seu lugar, tem atividades, tem doutrina, tem uma sequência de conteúdos organizados, é importante. E pode, né, se agregar, né, ao discipulado. Mas a sugestão é pegar a Bíblia, né, lendo versículo por versículo, explicando a partir dos evangelhos, depois do Velho Testamento também, tentar correr a Bíblia toda com a pessoa, né? A sugestão que está sendo dada aqui, o desafio, né, que a gente vai querer abraçar, né? O nono passo é praticar e ensinar, né? O discipulador não é um ser perfeito, mas tem a responsabilidade de demonstrar o evangelismo em sua vida. Eu preciso ser exemplo e preparar o discípulo para ser exemplo e ensinar outras pessoas. Então, essa missão, né, que é de fazer discípulos, para que discípulos façam discípulos, ela funciona se eu for discípulo, né? Como discípulo eu estiver crescendo, né? E eu esteja então ajudando a pessoa que eu estou discipulando a crescer também, né? Jesus confiou no seu método, né? O 10º passo, Jesus confiou no seu método. E o método de Jesus era o quê? Ensinava e depois dizia, vá lá e faça. Jesus ensinava, vá lá e faça. Né? E ele ensinou muito, ensinou
sobre o Evangelho, os discípulos ficavam ouvindo ele, né? Nas praias, e naqueles ensinamentos profundos que ele ensinava. Depois ele disse: agora vocês vão sair por aí ensinando. E aí, os discípulos voltaram regocijados, né? Porque tinha sido pessoas tinham sido curadas, pessoas tinham sido libertas, porque eles foram preparados, enviados e alcançaram sucesso. E aí eles já foram motivados, porque Jesus os motivou, né? E quando eles voltaram mais motivados ainda por causa dos resultados que eles viram, daquilo que Jesus tinha falado. Vocês vão curar os enfermos, você vai expulsar os demônios, você vai pregar o Evangelho, algumas pessoas não vão querer, não tem problema, se alguém quiser você fique lá. Jesus confiou no método dele. Jesus dava tarefas práticas, né? Devemos dar tarefas práticas aos discipulandos, né? Devemos acompanhá-los nas tarefas, devemos crer e ensinar o discípulo a crer e confiar no poder de Deus. Devemos fazer evangelismo também, né? Com a pessoa que a gente está discipulando, né? Devemos. Jesus ele fez isso, né? Ele evangelizou e ensinou a evangelizar, evangelizando, né? E a gente, graças a Deus, que a gente tem nossos avanços missionários, nosso trabalho no interior, que é um treinamento, né? E nós devemos levar a pessoa que está discipulando para o evangelismo, né? Porque lá ele vai aprender também. Décimo primeiro passo, Jesus motivou os seus discípulos, né? Jesus cumpriu o seu propósito até o fim com amor, mesmo sendo rejeitado, né? Jesus chorou por causa de Jerusalém, mas a decepção, Jesus não se decepcionou, mas ficou triste, não impediu a motivação, né? Jesus era extremamente motivado e o que motivava ele era o amor. E Jesus também motivou, ensinou, motivou e enviou os seus discípulos, né? Os discípulos retornaram mais motivados com os resultados, e a pessoa de Jesus sempre será a motivação, né? Então Jesus, o nome dele, né? O poder dele, o exemplo dele é a motivação do discípulo, né? E aqui, né, nós temos um texto, né, que depois que os discípulos retornaram, Jesus, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Naquela mesma hora se alegrou Jesus em espírito e disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, tu escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e revelaste as criancinhas. Assim, ó Pai, porque assim te aprove. Tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele quem o Filho quiser revelar. E voltando para os discípulos, disse em particular: bem-aventurados sois, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois digo que muitos profetas e reis desejavam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Aqui Jesus se regozijou, né? Jesus ficou feliz. Quando os discípulos voltaram, Jesus ficou alegre, e Jesus expressou a alegria dele em ver que os discípulos estavam fazendo aquilo que ele tinha mandado, em ver que os discípulos estavam conhecendo o poder de Deus na obra da evangelização, vendo milagres, demônios sendo expelidos. Os discípulos andaram com Jesus, né?
E Jesus se alegrou, disse: olha, pai, eu estou feliz, né, por causa deles. E Jesus chegou e chamou ele em particular e disse: olha, vocês são privilegiados. E realmente foram muito privilegiados, né? Porque vocês tiveram esse privilégio que os profetas queriam ter, os patriarcas queriam ter, e vocês tiveram esse privilégio, né? E aí Jesus então se motivou e motivou os discípulos, né, a fazer o trabalho. E o último passo, né, Jesus ensinou a compartilhar com amor, né? A gente vê aqui, né, naquela conversa, no final da conversa de Jesus com o apóstolo Pedro, Pedro ficou motivado também porque foi amado, né? E ninguém vai ter motivação para fazer discipulado. Um discípulo, né, discipulando, né, ele não vai ter motivação para fazer discipulado se no discipulado ele não for amado, né? E foi isso que Jesus fez com o apóstolo Pedro, que Pedro deu a vida por Jesus, né? Porque Pedro, com todas as suas imperfeições, ele foi muito amado por Jesus. E Jesus disse: Pedro, você me ama? Então tá, você vai cuidar das minhas ovelhas, né? E Pedro fez isso com muito amor, com as limitações dele. Em alguns momentos acertou, em alguns momentos errou. A gente vê ele errando até por a velhinha, mas ele cumpriu, né, aquilo que Jesus colocou na mão dele, porque ele foi amado, né? Então precisamos exercer o discipulado com amor, né? O discípulo que recebe a palavra acompanhada de amor vai aprender a compartilhar a palavra com amor. Se não houver um discipulado com amor, o discípulo não aprenderá a discipular. Então, é necessário que a gente, nessa relação discipulada, né, a gente expresse amor e a pessoa se sinta realmente amada, né? Intensamente amada. E aí esse vai aparecer. Era isso que eu trouxe para compartilhar com vocês. E tem vocês, olha.